Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos esperando a nossa convidada de hoje. Ela poder entrar. Hoje o nosso tema é um tema muito apaixonante. Vamos falar sobre autismo. Vamos lá, cadê ela? Aninha, cadê você? Tomar um café da manhã com a minha querida amiga. Cadê você, Aninha? Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda. Bom dia, Luiz, primo querido. Bom dia! Bom dia, Tudo amiga. Tudo bem? bem com tudo? E você? Graças a Deus, tudo jóia. Falei que fazer live com o pessoal do interior é outro nível de live. Tem que acordar cedo, amiga. A gente acorda cedo, a gente faz café, olha que maravilha. Isso mesmo. Café da manhã, pão de queijo, leite quente. Para a gente lembrar dos nossos tempos de Alfenas. Isso mesmo, Ana. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Eu também, estou É muito uma... feliz. E você tá bem? Tá tudo em ordem por aí? Tá, tudo já, graças a Deus. Estou muito feliz de estar Ai, aqui ela com tá bonita, você. né, gente? Tá cabelos ao vento, vocês estão vendo? Ligação aqui. É a gente que eu dei uma produzida aqui para te encontrar, né, amiga? Eu falo, gente, que ela fica de cabelos ao vento. Então, ela falou, agora eu tinha que fazer jus a fama. Ana, estou muito feliz porque esse é um tema assim muito apaixonante, né, para você e para mim também, porque nós trabalhamos com isso no consultório, né? E você também acaba estendendo isso para o trabalho com as famílias, para o trabalho com as escolas, né? Sim. Bom, E, e eu Oi? eu ia falar, bom, é melhor nem começar a falar dessa paixão, porque fica até chato, de tanto que eu falo disso. Mas realmente, a gente acaba fazendo disso a nossa vida, né, amiga? Sim, sim, acaba fazendo e com muito gosto, né? Com É uma certeza, área muito interessante, muito apaixonante, né? com certeza. E nós vamos falar, pessoal, sobre algumas coisas que, assim, nos chamam a atenção no trabalho fonoaudiológico, no trabalho com as famílias. O nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre diagnóstico em si, né, Ana? Nem Sim, sobre técnicas de avaliação. O nosso trabalho aqui hoje, o nosso papel aqui hoje é trazer algumas questões que, para nós, demanda, além de um estudo teórico, uma experiência clínica também, sim, com né? certeza. Hoje em dia, Um trabalho. eu acho que até nessa fase da pandemia, interessante o quanto aumentou o nível, a quantidade e o nível de informação nas redes sociais para diagnóstico, para observação do desenvolvimento, enfim. Então, eu acho que isso está muito disponível. Eu acho que hoje a Sim, gente vai ter uma conversa de outros parâmetros, né? sim, a gente resolveu dar uma filtrada um pouco no que a gente quer conversar, né, Ana? Sim, com Então, certeza. gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Rosana Dias, eu sou fonoaudióloga clínica e educacional. Eu trabalho com as questões de linguagem, aprendizagem, né, com os transtornos da leitura e da escrita, dislexia, descalculia, transtorno de aprendizagem, com autismo, né, com síndrome de Down também, né, e com transtornos fonológicos, vamos dizer assim, né, Ana? E essa minha querida amiga aí é a Ana Lúcia Cozonara, né? Ela é mestre em ciências dos distúrbios da comunicação. Ela falou que não precisava apresentá-la desse jeito, mas eu vou apresentar, porque eu acho que essa pessoa precisa ser conhecida e reconhecida pelo que faz, né? Ela é mestre em ciências dos distúrbios da comunicação humana, né?
Ela é diretora da clínica Ana Lúcia Cosanara, que tem 3 unidades, uma em São Paulo, no bairro Pinheiros, uma em Osasco e uma em São Caetano. E ela trabalha com uma equipe, né, Ana? Uma grande equipe, né? Que fica sob a batuta dela. E além de tudo isso, gente, ela é minha amiga há muitos anos, porque a gente se conheceu em Minas Gerais, né, em Alfenas, dando aula no curso de fonoaudiologia, ó, há muitos anos, né, e de lá para cá a gente nunca, assim, tem momentos que a gente fica mais perto, momentos que a gente fica mais longe, né, e depois fui fazer o mestrado lá na Paulista, né, que a Ana também me ajudou bastante, facilitou bastante a minha vida em São Paulo, né, Ana? Então é isso, a gente tem uma grande caminhada de amizade. Tem até aluna aparecendo, ó, Priscila, elas vão aparecendo por aqui, morro de saudade dessa nossa época de Alfenas, que era maravilhoso. A gente super novinha, docente, uma responsabilidade danada, né? Mas era uma época muito boa, foi muito bom. Isso. Foi muito bom mesmo. Eu também tenho uma saudade muito gostosa daquela época. Então vamos lá, gente. Ana, uma das coisas que nós assim elencamos para falar sobre o autismo é a questão do relacionamento da família com o trabalho fonoaudiológico, né? Então, assim, a importância que nós atribuímos, né, eu e você, ao trabalho da família, a família está junto com a gente, dentro da sala, orientando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí depois eu vou complementando também. Eu acho que tem muitas coisas para a gente falar sobre isso, mas, assim, a primeira, eu acho que é super importante, é que as últimas revisões sistemáticas, né, sobre autismo, sobre intervenção, principalmente precoce no autismo, elas ressaltam muito do quanto que é importante intensidade em termos terapêuticos, né? O quanto que é importante no momento do diagnóstico, no início da vida, nesses primeiros anos, quanto que é importante a intensidade. Realmente, assim, a gente tem uma carga grande de estímulos terapêuticos. E é óbvio que uma criança no início da vida, né, pequenininho, com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, é difícil da gente conseguir manter essa rotina de, por exemplo, 4, 5, 6 horas de terapia por dia, em termos de deslocamento, de logística. A criança precisa dormir, precisa comer, tem outras necessidades e precisa, inclusive, botar em prática o que aprendeu na terapia, brincando, se relacionando com outras pessoas que não terapeutas, né? E questões econômicas também, né, Ana? Exatamente, era isso realmente que eu ia falar. O quanto que você consegue, né? Quantas pessoas no mundo conseguiriam pagar com um super especialista 6 horas terapêuticas por dia? Vai ficando meio inviável. Então, assim, as últimas revisões ressaltam muito o papel da família nesse processo. Eu acho que eu e a Rosana, na nossa estrada, a gente teve um momento, né, da carreira que o especialista era o detentor do saber e a gente atendia a criança na nossa sala e no final a gente conversava com a família e tal, mas o vínculo terapêutico e de estímulo se restringia àquele momento terapêutico propriamente dito. Hoje em dia, a gente já sabe que é muito importante incluir a família nesse processo, justamente para a gente replicar e potencializar tudo que foi feito em terapia em casa o tempo todo. Favorece generalização, socialização, enfim, os benefícios são imensos. Mas eu acho que, assim, importantíssimo nesse contexto a gente incluir a família dentro da sala sempre que é possível, para que a mãe, o pai, enfim, né, aprenda o que a gente está fazendo, entenda o que a gente está fazendo e consiga replicar no restante da vida, na vida real, na vida não terapêutica, né? E eu acho que outra ressalva que a gente pode fazer sobre isso é que nesse momento de pandemia a gente teve uma mudança também nesse cenário. Porque aí lá, né, quando começou a pandemia, que tudo fechou, o que aconteceu? As mães se viram dentro de casa com as crianças que a gente atende
E muitas que ainda não tinham se apropriado desse processo terapêutico tiveram que ser terapeuta dos próprios filhos. Então, nesse contexto, eu acho que assim, a família, além de descobrir, né, as formas de interagir, de se apropriar, né, do desenvolvimento do filho e poder auxiliar, eu acho que muitas mães se descobriram, né, nesse momento e descobriram o filho que tinha e se empoderaram realmente desse processo de uma forma muito diferente e muito positiva. Eu sempre falo que tudo tem um lado positivo na vida, né? Então, eu acho que uma coisa importante que a pandemia trouxe foi justamente isso, de centralizar esse tratamento. Eu acho que é importante para a família compreender a necessidade dessa participação e ver que é possível, né? Que eu acho que muita gente não achava que era possível. Muitas mães, muitos pais achavam que não era possível tomar as rédeas e fazer acontecer. E eu acho que esse processo favoreceu um pouco isso. Uhum. Eu concordo com você em tudo, porque a vivência que eu tive, como você falou, a gente vai mudando a atuação, a relação ao longo dos anos. E eu percebo assim que ao longo desses anos, Ana, que não são poucos, mas a gente pode deixar a conta para lá, né? Deixa. Vamos deixar para lá a conta. Não, eu penso assim, cada vez mais eu fui compreendendo que eu não podia me desgrudar da família em momento nenhum, né? E agora, uma coisa que eu sempre digo para as famílias, porque com atendimento, com teleatendimento agora, as famílias se sentiram no início um pouco assim, desamparadas, perdidas, né? E o fato que eu falo assim que facilitou o meu trabalho foi o fato que a gente já vem com um trabalho com a família estruturado. Então, quando aconteceu isso, a gente tinha um suporte de base já para falar para ela assim, calma, o que você vai fazer em casa é o que você viu acontecer até agora. Calma, vamos estruturar o ambiente, vamos estruturar o horário, mas vai dar certo, né? Porque já era um trabalho assim que vinha caminhando de base com a família. Sim. Né? E eu senti assim uma coisa importante também com esse momento, que favoreceu mais entrosamento com a família, foi o fato assim, que agora não era o relato da família como que era a casa, né? Nós acabamos entrando dentro da casa, né? Então a gente vê muito mais vídeos da casa da família, dos momentos da família, né? Assim, a gente vê as refeições muito mais, a gente vê a hora do banho, a hora da brincadeira muito mais, a gente vê os passeios muito mais, né? Inclusive, eu posso dizer pela minha experiência que nós tivemos contato com outras pessoas que a gente não tinha. Por exemplo, o cuidador que não vinha até aqui no consultório, mas que agora eu tenho a oportunidade de ver ele atuando. Não sei se você também vivenciou isso, Ana. Com certeza. É muito interessante, assim, porque eu acho, eu não sei, né, se faz parte da realidade de vocês fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo, a gente tem, em muitos contextos, uma terceirização realmente do processo. Então, assim, a família entrega a criança e do tipo, resolve, né? Não é no sentido da maldade, mas nessa até angústia, né? De querer o melhor para o filho, de se sentir incapaz, enfim. E aí, assim, acontece um tratamento realmente terceirizado, né? Eu levo para você que sabe, você resolve e me entrega pronto. E eu acho que nesse contexto da pandemia, isso deixou de acontecer. E não só porque as pessoas tiveram que tomar as rédeas, mas porque também a vida mudou. Então, as pessoas estão em casa, sim, né? Tendo que lidar com o dia a dia, com a realidade, com a refeição. Às vezes, assim, acontecia muito com a gente, da mãe trazer o cuidador, porque não sabia as informações da alimentação, por exemplo.
E aí todo mundo teve que lidar com essa realidade. Inclusive, a gente entrar na casa do paciente. Ontem mesmo a gente fez uma reunião e porque nesse contexto da pandemia a gente viu acontecer a alimentação na casa da criança. E a gente entendeu qual que eram as questões que muitas vezes não chegavam no consultório porque a gente não estava lá dentro da casa, né? Sim, concordo. Então, eu acho que, assim, com certeza absoluta, tudo mudou. E eu falei que até, assim, aconteceu um movimento engraçado agora, que, assim, a gente tem uma onda de muitos pacientes novos nesse momento. Sim, Eu sim. acho que é porque as famílias, né, estando juntas em casa, estando todos juntos em casa, puderam olhar para os próprios filhos e se dar conta de muitas coisas que não se davam antes. Então, realmente, eu acho que foi uma revolução. Foi, né? Foi para tudo, mas eu acho que na nossa área teve um impacto inesperado e eu acho que super favorável, que vai mudar para sempre, né, as condutas de atendimento. Sim. Nossa, eu falo que esse assunto da família com a fonoaudiologia daria, assim, vamos dizer, uma prosa muito boa e grande, né, Ana? Porque foram muitos benefícios mesmo, né? Mas tem mais uma coisa que a gente decidiu conversar, diante do que a gente observa do trabalho fonoaudiológico, da forma como a fonoaudiologia tem se colocado frente ao trabalho com o autismo. Então, dos pontos assim que nós decidimos falar também, Ana, em que momentos, então, a fonoaudiologia pode atuar com o autismo, com o TEA? Né? São vários momentos, né? E por um período muito longo. Né? Alguns são muito ressaltados aos olhos da mídia, aos olhos das redes sociais, né? E alguns são deixados de lado, assim, ou menos falados. Então, a gente vai fazer um apanhado, assim, para iluminar, vamos dizer, essas possibilidades de atuação, né? Até mesmo para que os professores, as escolas, as famílias, né, outros terapeutas que estão aqui conosco possam pensar em todas essas vertentes. Então, vamos lá. Sim, eu acho que sim, Rô. É interessante que a gente estava conversando sobre isso outro dia, e aí eu até prestei atenção em algumas coisas, né? Que o fonoaudiólogo é um dos primeiros profissionais procurados por crianças com possíveis ou potenciais diagnósticos de autismo, justamente por causa da ausência ou da dificuldade da fala. Então, em geral, né, as famílias conversam primeiro com o pediatra e procuram uma fono, talvez ainda sem muito saber, né, da onde vem essa dificuldade de fala, mas é um dos profissionais que é mais procurado logo no início. E é interessante porque hoje em dia eu tenho a sensação de que a fonoaudiologia perdeu um pouco desse papel no atendimento do autismo. Óbvio que todo mundo sabe, né, que criança com autismo provavelmente vai precisar de fono e tal, mas é engraçado que a gente ficou num papel secundário, ao ponto de muitas vezes as pessoas dizerem, e eu vi isso ontem, assim, há, sei lá, muito tempo que a gente sabe que não, mas eu vi isso ontem. Uma pessoa falando, meu filho foi fazer terapia psicológica porque precisava ganhar pré-requisitos para fazer fono. E na verdade, não, né? Assim, a gente precisa estar desde o momento de uma suspeita de dificuldades de comunicação, o nosso papel tá lá. Mas eu acho que é nosso papel também, enquanto fonoaudiólogas, conquistar esse espaço. Porque eu acho que ele está sendo invadido, de certa forma, né? O espaço Nós falamos disso, né? está sendo invadido por outras especialidades justamente porque a gente não se coloca e não toma, né, as rédeas do que a gente tem expertise para fazer. Então, Ou deveria ter, né? Então, eu acho
acho que isso é importantíssimo, assim, né? Primeiro, que não existem pré-requisitos para começar a terapia. A terapia começa no dia 1 da intervenção precoce, né? Se você... Esse mês eu estou fazendo até uma campanha no Instagram, assim. Se você acha que o seu filho tem qualquer dificuldade de comunicação, e não necessariamente da fala, é o fonoaudiólogo que você tem que procurar. Sim. Se ele vai precisar de outras coisas, é uma conversa, é um percurso, né? Mas, assim, quem cuida da comunicação é o fonoaudiólogo. Eu acho que a gente tem que falar disso, né, nas mídias sociais. E eu acho que o que você disse é muito importante também. O fonoaudiólogo, as pessoas têm ainda essa noção de que o fonoaudiólogo vai ajudar meu filho a falar. Ah, não, mas o meu filho tem diagnóstico de autismo, mas fala, então não precisa ir na fono. Não é isso. A gente cuida de comunicação de uma forma muito mais abrangente, desde o dia 1 lá de diagnóstico ou de possibilidade diagnóstica, até o final do processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, né, oral, da leitura e da escrita, enfim. Então, quanto tempo demora o tratamento de fono? Depende, né? A gente muitas vezes é o primeiro a entrar e às vezes o último a sair. Justamente porque a gente atua lá na escola, lá no aprendizado da leitura e da escrita, na interpretação de texto, enfim. Daí eu deixo para você falar, que aí você que é a super expert nisso. Mas assim, o processo é longo, pode ser mais curto, né? A gente pode chegar num ponto que a gente vê que a criança já tem habilidades necessárias para fazer o desenvolvimento da forma esperada sozinho. Mas o fonoaudiólogo tem que sempre continuar vigilante, porque até a vida adulta isso pode acontecer. A gente até estava conversando, né, Rô, que tem um seriado novo que chama Amor no Espectro. Amor no Espectro. E que é muito bacana, porque é um reality show que mostra alguns adultos com autismo procurando um relacionamento, né? Procurando alguém para se relacionar, enfim. E a gente vê nesse contexto, são pacientes, né? Pessoas bem que foram bem estimuladas na vida, que têm muitos recursos para se comunicar, enfim. Mas a gente vê lá nesses adultos a dificuldade que é óbvio do relacionamento, do ponto de vista, né, mais comportamental, psicológico, emocional, mas tem um foco de dificuldades na comunicação importantíssimo que impede os relacionamentos. Então, é lá que a gente tem que estar também. Sim. E o mercado de trabalho, então, Ana? As dificuldades que eles têm na interação, na questão do mercado de trabalho, na entrevista. Pois é, e não isso é? nem se fala no Brasil, né? Eu vendo Não, já fiquei louca para abrir uma portinha para atender os adultos, porque isso não, a gente não tem estatística do quanto que eles conseguem ter autonomia, né, e vida profissional. A gente não sabe o que acontece com essas crianças que a gente atende. E também é nossa responsabilidade cuidar. Oi? E também é nossa responsabilidade cuidar desse processo, né? Eu percebo assim que a parte de intervenção precoce, a parte de aquisição da linguagem, da aquisição da brincadeira simbólica, a imitação, a intenção comunicativa, isso é muito divulgado, muito falado, muito disseminado nas redes sociais. É bom, é ótimo, excelente, porque a família precisa estar orientada para buscar ajuda, quanto antes melhor, né? A escola precisa estar orientada para poder intervir na educação infantil, nos anos iniciais, lá nas escolas públicas, na creche, o quanto é importante o trabalho junto com a escola, quando a professora entende o que ela tem que fazer dentro da sala de aula e que o pequenininho é grandão demais para aquela criança. Né? Às vezes eles acham que tem que fazer grandes coisas, e quando você coloca que é o pequenininho que vai fazer a diferença, você conquista aquela professora, e aquela professora faz um estrondo na vida da criança de potencialidades, de possibilidades de socialização, de interação com as outras crianças, né? Sim. Mas, Ana,
como eu te coloquei aquele dia, uma angústia que eu tenho pelo fato de trabalhar, né, de ser o coraçãozinho meu batendo aqui na questão da leitura e da escrita, o quanto eu vejo, quando a criança está na escola com o diagnóstico de autismo, que isso é, assim, pouco falado, pouco divulgado, pouco trabalhado, né? É como se essa parte, assim, a fonoaudiologia ainda não tivesse se apropriado desse conhecimento ou não tivesse, não estivesse entendendo o seu papel, né? O fonoaudiólogo precisa também trabalhar nesse momento, né? A escola precisa do fonoaudiólogo, a família precisa do fonoaudiólogo para retirar alguns mitos, né? Que o autismo não se alfabetiza, que a criança com autismo não vai ler e escrever, que ela não vai aprender tabuada, que ela não vai aprender fração, que ela não vai conseguir resolver um problema, que ela não vai conseguir produzir um texto, que ela não vai ter uma leitura fluente, porque a fala dela tem uma entonação diferente, então ela também não vai trazer isso para a leitura, né? Então, eu acho que agora eu vou defender esse outro lado, que você falou que essa peteca era minha, Sim. né? Mas eu acho que isso é muito importante para a continuidade do trabalho, para garantir uma vida adulta com qualidade, né? Porque a gente não se comunica só por meio da linguagem oral, né? Na nossa profissão, no mercado de trabalho, essas pessoas autistas apresentam muitas dificuldades na linguagem escrita, né? Igual você falou da questão dessa série que está trazendo essa questão do relacionamento, né? O quanto a gente vê de dificuldade de comunicação e o quanto a gente vê que o fonoaudiólogo pode intervir neste momento também, né? Sim. Também, né? Então, olha só, pessoal, resumindo essa questão. Desde o início, né, lá de bebê, né, Ana? Com a orientação, com a família, contato visual, interação, linguagem, né, fala. Um assunto também que é falado, mas é pouco falado pela fonoaudiologia, é a questão da seletividade alimentar, né, Ana? Quer falar um pouquinho? Pois é, eu acho que então, o que não é dito vira campo de ninguém, né? Aí fica todo mundo fazendo, né? Falando disso, menos o fonoaudiólogo. Mas então, assim, existem alguns mitos, né? De que eu acho que assim, acaba tudo virando comportamento, né? Então a criança não come bem porque recusa, né? É seletiva. E isso, né, a gente pode ver em muitas outras esferas da nossa atuação. E assim, a gente sabe que, óbvio, né, tem crianças que realmente são seletivas do ponto de vista alimentar, pensando em comportamento, né, que não aceitam coisas novas, que não conseguem quebrar a rigidez para variar as refeições, como acontece em outros aspectos comportamentais, mas a gente tem ali uma porcentagem de crianças que não consegue se alimentar porque não tolera o alimento na boca, porque não tolera a consistência, o sabor, o cheiro, enfim, tem 1000 possibilidades aí. E esse é Ou que não tem uma musculatura preparada para realizar essa mastigação, realizar essa sucção, né, Ana? É uma bola de neve, né? Porque se a criança nunca foi exposta a uma consistência, ela não mastiga, nunca foi exposta porque não tolera, ela não mastiga, não desenvolve a musculatura, e aí ela realmente não consegue, é mais difícil, e isso vai virando um processo, né? E, na verdade, nesse âmbito, não adianta ficar fazendo aproximação sucessiva, as técnicas comportamentais, por exemplo, porque a criança não tolera o alimento na boca. Então, não adianta só expor, né? Não adianta só trabalhar o comportamento. O fonoaudiólogo precisa entrar justamente para trabalhar com as questões sensoriais, orais, com a questão da musculatura, enfim. As coisas da expertise da fonoaudiologia, porque senão o tratamento, né, não vai surtir o efeito desejado, né? Não anda para frente.
E E aí, aí a minha preocupação, Ana, é que os mitos se tornam verdades. Então, autista tem mesmo dificuldade com isso, ele tem uma restrição mesmo, não é porque ele é autista, né? E aí isso vira verdade e vira um assunto que não, né? é que nem a história da Não, alfabetização, né, Rô? Às vezes, quando a gente aborda essa questão com a família, não, vamos segurar, porque vai começar a alfabetização. As pessoas olham pra gente assim, nossa, alfabetização. É que nem outra história engraçada é a do dentista. Eu pergunto, já foi no dentista? As pessoas falam, como se a criança com autismo não tivesse dente que precisasse cuidar. Não é que a família é relapsa, é porque às vezes tudo vai para o âmbito patológico e a família esquece, às vezes, de que aquela criança vai passar por todas as fases das crianças comuns, né? Das crianças ditas típicas. Então, assim, a gente não quer esperar o mínimo deles, né? A gente quer que eles isso, passem pelo processo de alfabetização junto com todo mundo, né? Que eles isso. sejam capazes, não esperar o mínimo do tipo, ele está na escola, mas é só para socializar. Não, não é, Eu tenho pavor dessa frase. né? Nossa, Só eu me para na arrepio. escolinha, para questão social, qualquer escolinha tá bom, só para questão social, não. A gente Não, coloca na ele, escola para tudo, para acompanhar, para ser igual todo mundo, né? Tem uma frase que eu acho bonitinha, que inclusão não é convidar para festa. Inclusão é convidar para dançar, né? uhum. Não basta estar lá na escola. Ele precisa A gente participar. não está querendo dizer, com isso, a gente não está dizendo que é fácil, né, Não, Ana? Não não, estou querendo dizer isso, nem um né? pouco. Longe de mim dizer isso, mas é possível, Com certeza. né? E a gente não pode esquecer disso, porque, como eu digo com as crianças com dislexia, se a gente vai protelando a idade, a maturação neurológica, a plasticidade cerebral, os marcos do desenvolvimento vão ficando para trás, vão ficando, entendeu? Aí o que eu faria com 6 anos de uma forma muito mais suave, muito mais fácil, com 8, 9, 13, vai ser muito mais difícil de fazer, vai ser muito mais oneroso, vai demorar muito mais. E às vezes a gente nem consegue, pela força-tarefa que vai se envolver naquela faixa etária mais avançada, né? Pela crença da equipe, porque num trabalho a gente está falando muito da fonoaudiologia, mas em nenhum momento a gente pode deixar de lado o trabalho do psicólogo, o trabalho do terapeuta ocupacional, o trabalho do professor, né? Então, a família, se essa rede de trabalho não pegar numa força-tarefa muito grande, quando você pega uma criança de 13 anos que ainda não lê e não escreve, que já foi a minha vivência, olha, pano para manga para botar o menino lendo e escrevendo. Pois é, e assim, e tem um outro fator que eu acho que vai ficando também de lado, mas que é importante a gente dizer para as pessoas, que é a comunicação apoia o desenvolvimento cognitivo. A criança tem, né, ela uma inteligência, né, que ela vai desenvolvendo, mas sem a comunicação aquilo fica travado. Por quê? Muito da nossa a tal da inteligência emocional que se fala muito hoje em dia, né? A gente usa a inteligência que a gente tem nas relações, ela não é uma inteligência que fica lá parada. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que as crianças não, né? Crianças e adultos com autismo gostam de decorar cores, lista, telefone, nem existe a lista telefônica, né? Mas mas gostam de listas, gostam de placar, mas assim, esse tipo de inteligência acaba virando uma ilha que as pessoas não têm interesse e aquilo não é usado para nada. Então, é uma inteligência que não serve para a questão social. Se você tem um potencial que não é desenvolvido socialmente, aquilo fica travado, não serve para nada. E é a comunicação que faz essa interface da questão cognitiva, da inteligência da criança com o mundo. Senão aquilo não vai para frente.
Então, Uhum. e nesse contexto entra a escola, né? A gente não para no desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando a Uhum. gente percorre todo o processo de aquisição de fala e linguagem, começa a leitura e a escrita, né? Então, a gente começa um novo processo de aprendizado que a gente vai precisar de toda a inteligência, as habilidades de linguagem, de comunicação que a criança aprendeu lá na hora da fala e da escrita para o aprendizado na escola. E é isso que vai fazendo com que a criança desenvolva, inclusive, as habilidades intelectuais que ela vai usar na sociabilização. Sim, sim. Então, É, eu costumo falar assim muito quando eu estou discutindo casos assim com outros profissionais ou com a escola, né? Que a linguagem, a comunicação, como você mesmo disse, ela é a sustentação da aprendizagem, né? Todo o processo de aquisição da leitura e da escrita, do princípio alfabético, da ortografia, da matemática, do raciocínio lógico-matemático, ele é todo sustentado por questões cognitivas e linguísticas. Então, por isso o fonoaudiólogo deve se inserir neste momento, porque qual é o profissional com habilidade e competência para trabalhar as questões linguísticas? O fonoaudiólogo. sim. Né? Então, quando a criança não consegue interpretar um problema, são questões linguísticas, não só cognitivas, mas linguísticas também. Entender que o mais no problema tem hora que é menos e tem hora que é mais, dependendo da estrutura do texto, né? Uhum. Entender, mostra. Aí a gente, quando vai capacitar os professores, que a gente traz essas informações, o quanto o dia a dia na sala de aula não fica mais favorável, não é, Ana? Sim, com certeza. Com Né, para certeza. o problema de aprendizagem. E isso, gente, toda vez eu fico pensando, a gente não pode esquecer que essa criança, que hoje é um bebê na nossa mão, ou que é uma criança de 3, 4, 5 anos, ela vai virar um adulto, né? Vai virar um adulto. Então, muitas vezes eu também percebo esse corte. A gente, a longo prazo, nós temos que ter objetivos, a família tem que ser orientada muito quanto a isso, né? Por isso que a fonoaudiologia tem um trabalho longo na vida das crianças, dos autistas, ou que seja de outras patologias, eu falo, né? Porque o nosso trabalho é com a comunicação, o nosso trabalho é com a linguagem, o nosso trabalho é com a aprendizagem, e isso vai caminhar na vida das pessoas. Né? Então, não é que o nosso trabalho demora para acabar porque a gente não sabe fazer. Não é isso. A questão é que conforme a criança vai evoluindo, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, os objetivos e o nosso olhar vai se transformando e acompanhando esse desenvolvimento para trabalhar o que precisa ser organizado de acordo com aquela faixa etária, não é, Ana? Uhum. Então, a gente é engraçado, né, isso, porque a gente o tempo todo tá de olho, né, nas crianças, e assim, tô super me incluindo nisso, porque a gente só atende criança na clínica e a gente tá olhando para isso, mas assim, a gente não tá atendendo a criança com autismo, a gente tá atendendo o adulto. Tudo que a gente faz é para garantir autonomia no futuro, né? Cada dia de investimento que a gente faz em terapia não é para o agora, é para o futuro, para a gente Uhum. garantir que essa pessoa tenha uma vida melhor, né? Sim. Autônoma, que seja feliz, enfim. E eu acho Independente. independente, exatamente. É importante e engraçado, quando eu fui fazer a capacitação em Denver, a gente eu fiz no Canadá e aí o checklist lá tinha uma das coisas era coloca a roupa suja no cesto. Aí eu dei risada, falei, no Brasil nem os adultos colocam roupa suja no cesto. Todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas a gente tem uma cultura das pessoas terceirizarem isso, né? Terem empregados, enfim. Então, assim, eu quando não tenho ainda as mulheres assumem esse papel de cuidar da casa, tem toda uma cultura diferente, né?
E o instrutor falou para mim, ele falou, olha, você não tem que tratar a criança com autismo, você tem que tratar essa criança como se ela fosse um adulto. Porque hoje, talvez, a família tenha a condição de ter um funcionário para fazer isso, mas no futuro a gente não sabe qual vai ser a condição desta criança. Então, é Exatamente. pequeno que você tem que ensinar as questões de autonomia. Por mais que tenha condição de pagar alguém que faça, ele tem que saber levar a roupa no cesto, ele tem que saber jogar o lixo, tem que saber essas coisas, porque você está trabalhando com o adulto, né? Sim. É quando você trata a criança. Enfim. Nossa, é muito, já muito daria outra maravilhoso. live essa. Nossa, exatamente. Um outro ponto, um tópico que a gente colocou aqui que precisa ficar muito claro para as pessoas também, né? E eu gostaria de pedir para vocês, pessoal, que compartilhem esse momento nosso aqui, manda na setinha aí para outras pessoas, porque são coisas muito importantes que a gente está trazendo à tona e que muitas vezes a gente não encontra essa discussão nos livros teóricos, não é, Ana? Sim. Não, Essa essência da questão teórica com a experiência clínica, ninguém né? fala. Ninguém fala. Né? A diferença de fala e comunicação, Ana, que foi um outro tópico que nós colocamos no nosso roteiro. É o que a gente estava, né, aqui nessa live já falando disso lá no começo. Que as pessoas perguntam, mas meu filho já fala, ele precisa fazer fono? Meu filho tem autismo, mas fala, ele precisa fazer fono? Essa é a maior, eu acho que é o maior desafio da nossa profissão. O desafio número 1, na verdade, eu acho que é desmistificar essa questão de fala e comunicação. Por quê? Eu sempre conto, né, para as famílias que com 1 ano é mais ou menos a fase que a criança começa a falar palavras isoladas, né? E com 1 ano, se a gente for medir comunicação dessa criança, a gente sabe que essa criança é capaz de usar, por exemplo, 15 funções de comunicação de 20 que a gente tem. A gente tem 20 funções de comunicação descritas. Então, assim, só para as pessoas entenderem, eu posso usar para a comunicação para pedir um objeto, para pedir para você fazer alguma coisa com o objeto, para fazer um protesto ou dizer que eu não quero alguma coisa, enfim, a gente tem 20 possibilidades. Com 1 ano, a criança que mal fala palavrinhas, ela já consegue usar 15 de 20. Desculpa, entrou uma ligação. Travou. Se a gente pensar que, né, com inabilidade ainda na fala, falando tão pouco, ela já consegue usar 15 funções de comunicação, a gente entende que a comunicação está muito além do que pode ser dito com a boca, né? É possível se comunicar de muitas outras formas. Então, não basta falar, é preciso falar se comunicando, se apropriando do conteúdo primeiro, né? Hoje, nas mídias se fala muito de comportamento. Como é que é comportamento? Programa de comportamento verbal. Comportamento verbal está ligado ao falar, propriamente dito, e não a todos os aspectos envolvidos na comunicação. E esse é o nosso papel fundamental na equipe, né? Se a gente não trabalhasse com as questões pragmáticas, quer dizer, funcionalidade de comunicação, o comportamento verbal daria conta de muita coisa, né? Dessa parte da comunicação. E muitas vezes não dá. A gente precisa entrar justamente porque a gente trabalha a comunicação de uma forma muito mais ampla do que só falar, só o que é possível de ser dito. Então, Você está falando isso, está passando um filme na minha cabeça da orientação que eu dei para uma mãe ontem. Nossa, está passando um filme assim na cabeça. Pronto, se ela estiver assistindo, está tendo reforço, então. Eu não vi ela entrando, mas é que às vezes entrou e a gente não percebeu, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, não basta falar, tem que falar. Para mim, é mais importante a comunicação do que a fala. Às vezes a pessoa fala, mas ele não está falando. Mas eu falo, olha aqui, ó, o quanto que ele está se comunicando. A fala é o final desse processo, né? A gente precisa trilhar um caminho para chegar na fala.
Então, sim. eu acho que isso é muito importante para a gente sempre ter em vista, né? Que o fonoaudiólogo não está só nesse âmbito da fala, a gente Ah, trabalha. ela está aqui, Ana, ela está aqui. Você lembra, você lembra da nossa conversa de ontem, querida? Olha aí, a Ana Lúcia reforçando o que nós conversamos ontem. Um beijo para você. E você sabe que, assim, até eu tô aqui lembrando que tem uma mãe queridíssima que eu acho que não tá aqui, que nem é mãe de um paciente meu, mas ela é esposa de um amigo meu que teve um filho diagnosticado recentemente. E ontem eu comentei um vídeo dela e falei, nossa, olha como ele tá mais comunicativo. Aí ela me respondeu, mas ainda são só palavras soltas. E é essa a questão. Inclusive porque se a gente não entende comunicação, a gente não reforça. A gente fica esperando Sim. só a fala, não reforça todo o resto, não reforça o olhar expressivo, a gente não reforça um gesto, a gente não ensina gesto, né? A Uhum. gente fica só de olho na fala, só para reforçar a fala, e a criança está se comunicando super, está apontando, está olhando, pedindo tal, e você não reforça. Então, eu acho Uhum. importantíssimo desenvolver essa consciência das pessoas e né, tá aqui nesse momento, eu já ficaria feliz se a gente ganhasse uma pessoa que desenvolvesse essa consciência de olhar para a comunicação, reforçar, né, o que o seu filho está dizendo além das palavras. Isso, exatamente. E eu sempre digo também questões assim, que às vezes a família traz essa questão da fala, né, Ana? Mas a gente também considera outras questões, por exemplo, a qualidade e a forma, né, a quantidade, o tempo da brincadeira simbólica, né, que é um precursor da linguagem, né? Que é onde a criança vai interagir, que é onde a criança vai ter possibilidades de imitar, que é onde a criança vai ter possibilidades de observar modelos de vivências, modelos de fala, né? Então eu falo muito isso, que tem questões que a gente precisa considerar tão importante quanto, ou às vezes primário, né, do que o aparecer de uma palavra, de uma frase, por exemplo, né? Sim, sim, com certeza. A fala é, né, o final do processo. Se a gente pensar em desenvolvimento típico, eu não gosto muito de falar típico porque eu ainda estou procurando típico, não achei nenhum ainda. Típico não tem, mas enfim. De perto ninguém é normal, né? Não. Mas assim, se a gente pensar nesse desenvolvimento mais comum, digamos assim, a gente tem todo esse primeiro ano de vida e é no final do primeiro ano de vida que a criança fala as primeiras palavras, mas não é que essas primeiras palavras caem do céu, né? A gente teve todo esse período que não começa quando a criança nasce, começa antes dela nascer. Na barriga ela escuta, né? Lá começa o desenvolvimento de linguagem. Eu falo que eu Uhum. tinha uma professora muito querida que falava que a linguagem, o nosso filho nasce primeiro na nossa linguagem, antes dele acontecer. E eu acho Uhum. que é ali que começa o processo, né? Com as emoções, com o que a criança ouve dentro da sua barriga, o que ela sente, ali já tem linguagem. Mas, enfim, Sim. ela tem que passar por todo esse processo de construção para chegar na fala. As mães que estão comigo, assim, sempre eu uso o exemplo, né, de que eu falo que a fala é a cereja do bolo. Se a gente não tiver o bolo pronto, os ingredientes certos, né, a mistura perfeita, aí a gente faz o bolo, a estrutura, a gente recheia, põe a cobertura, faz todo esse processo para no final colocar a cerejinha. Se a gente não É. tem o bolo pronto, a cereja não vem, não tem onde pôr, né? Então, por exemplo, uma das coisas importantíssimas para o autismo e para outras questões de linguagem também é a questão da brincadeira simbólica, que é o faz de conta. Isso traz uma estrutura de imitação, uma estrutura de aprendizado, enfim, mental, que é essa estruturação de linguagem, que é o que vai dar a fundamentação para a fala.
Vai contextualizar, né? Exatamente. E às vezes é muito comum, né, das pessoas só pensarem lá na fala e esquecerem todo esse processo. Não, mas meu filho não se interessa por brinquedo, então vamos pular essa parte? Vamos lá trabalhar com a fala. E não é isso, né? É um processo. A gente precisa trabalhar todos os ingredientes do bolo. Não adianta a gente querer só a cereja. Não, de jeito nenhum. Ai, Ana, nossa, que... Eu falei que a gente podia ter escolhido um negocinho mais fácil para fazer, né? Por quê? Ai, mas aí a gente não seria tão apaixonada pelo que faz, né? Pois é, além de não ser fácil, é difícil muitas vezes traduzir, né? A gente está o tempo todo, quando a gente fala de linguagem, a gente está o tempo todo usando as nossas habilidades e a das pessoas de linguagem para entender coisas que são tão pouco precisas e tão pouco, não precisas, né? Mas tão pouco concretas. E aí a gente tem que aqui, né, usar as nossas habilidades de comunicação para desfiar esse rosário e conseguir explicar para as pessoas. Para desmembrar esses mistérios, né, Ana? Com certeza, com certeza. Ana, nós estamos chegando na nossa reta final, infelizmente. Faltam apenas, vamos pensar aí, 8 minutos para o Instagram fazer assim, ó. Pois é. Você sabe que o papo estava tão bom que eu não acompanhei muito as dúvidas do pessoal aqui. Eu vi algumas pessoas entrando. Eu acompanhei. Questões foram, não teve. Teve muito comentário do que a gente estava falando. Então, assim, pessoas compreendendo o que nós estávamos falando e compartilhando coisas que estavam vivendo. Então, é isso mesmo, meu filho não é verbal, mas tem uma comunicação não verbal legal, entendeu? É isso mesmo, eu entendi que a brincadeira simbólica é importante, então muita contextualização do que a gente estava falando, entendeu? Maravilha. Muita... não tiveram... assim, eu não observei pergunta, o que me chamou muita atenção foram os comentários, que eu acho que o objetivo nosso era esse mesmo, que as pessoas... que a gente conseguisse tornar mais acessível o trabalho fonoaudiológico, né, Ana? Para as famílias, para as escolas, para outros terapeutas, né, que estão se aventurando ou estão trabalhando com essa área de autismo, né? Tem muito parabéns para você, beijos para você. Joyce, tanta gente querida entrando, obrigada, viu, pessoal? Eu acho que sim, né, Rô? Eu acho que foi importante falar de muitas coisas que a gente precisa se apropriar, né? Enfim, eu acho que a gente precisa divulgar. Eu acho que assim, a gente está num momento ótimo em relação à conscientização das pessoas em relação ao autismo, né? Eu falo que quando eu comecei a gostar disso lá na graduação, ninguém falava disso. Então, assim, a gente... essa caminhada foi muito boa nesse sentido, né? Que eu pude acompanhar essa história e vendo o quanto que hoje as pessoas estão mais informadas, enfim. Então, eu acho que isso é importante, mas eu acho que é muito importante do fonoaudiólogo falar mais disso, estar mais presente nesse papel. Eu acho que, agora você falou uma coisa importante que eu costumo também mencionar muito. Como o meu relacionamento é muito íntimo com os professores, você vê que eles não saem da minha boca, né? Porque são meus companheiros. Então, eu falo muito para eles, porque eles trazem muito essa questão. Nós não estamos preparados para receber a criança com autismo, com dislexia, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, enfim, com TDAH, né? Hoje o nosso assunto é autismo, mas, enfim. E daí eu coloco muito isso para eles. O que eu faço hoje não foi o que eu aprendi na faculdade. É lógico que tem muita coisa do que eu aprendi na faculdade, mas ao longo desses anos, que eu já falei que eu não vou contar, nós estudamos muito, né, Ana? Sim. Né? E é uma coisa, gente, que a gente se prepara
no próprio caminhar. Você vai estudar, vamos pensar, né? Você vai estudar para ter um aluno com autismo, se você não tem um aluno com autismo, É. porque você tem outros 1000 ali na sala que estão demandando a sua atenção. Então, eu digo muito que não precisa se culpar, não precisa ficar angustiado. Por quê? Porque você só vai aprender quando você se deparar com essa situação. Então, quando surgiram os primeiros, igual você falou, você começou a se apaixonar por essa área na faculdade. Por quê? Porque foi quando surgiram as primeiras pessoas para você ter esse contato. Sim. Né? Sim. Assim como uma família, quando recebe um filho autista, é a hora que ela vai se deparar com isso e começar a entender esse universo. Com Não tem certeza. preparo, ninguém se prepara antes para uma viagem que nunca fez. Não, é verdade. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho, assim, que eu acho que a gente poderia fechar a nossa live com essa questão de desmistificar esse preparo para a ação, né? Isso não tem como, gente. Eu conto muito várias situações que aconteceram no consultório e que eu me debrucei sobre determinada coisa, me dispus a fazer aquilo, porque eu queria, lógico, que foi o primeiro impulso, eu quero fazer isso, então vamos fazer bem feito, né? E aí você começa a estudar, se apropriar daquele conhecimento e você começa a entender a amplitude, a troca de experiência com outros profissionais. Eu acho que o caminho é este, né? Você não pode parar de estudar, né? Você não pode parar de interagir com as pessoas, de acreditar num trabalho em equipe, de acreditar na importância da família nesse processo, não exclua a família desse processo. Empodere a família desse processo. A família é a pessoa mais forte dessa rede de trabalho que pode alavancar, inclusive a equipe a rodar de uma forma mais eficiente. Eu falo muito isso. Não é? Vocês podem provocar a roda da equipe terapêutica, né? Porque às vezes um terapeuta fica puxando, não vai. Mas quando a família tem poder para isso, se empodera disso, é outra questão. Né? Então, eu acho que eu só tenho a te agradecer, porque faltam 2 minutos. Eu só tenho a te agradecer, né? Que essa seja a primeira de muitos outros encontros que a gente possa ter, minha amiga. Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Uma delícia falar com você. Eu te adoro, sempre te admirei. Quando a gente começou lá atrás, era uma professora que eu babava realmente. E sempre admirei seu trabalho. Te agradeço muito esse convite. Foi uma delícia esse café. Que seja o primeiro de muitos. Verdade. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Débora está entrando, tem um monte de gente aparecendo aqui, mas obrigada a todos. Eu espero que a gente que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e quero te agradecer muito, Rô, pelo convite. Obrigada, viu? Se vocês quiserem mais, coloquem nos comentários o que é que vocês querem que a gente bota outra live no ar, né, Ana? Parabéns pelo seu trabalho, por todo o seu aprendizado, por todos os seus ensinamentos. Seu trabalho é riquíssimo, né? Eu aprendo muito com você. Também te admiro muito, sou sua fã de longa data. Obrigada. Um beijo. Eu tô virando aqui porque eu tô vigiando a hora. Isso, tá certíssimo. Obrigada. Um beijo. Vai ficar gravada a live, viu? Combinado. Vou lá assistir de novo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Você também. Tchau, tchau.